O Irã está escondendo algo tão perigoso que os Estados Unidos querem obter. Essa coisa é um dos motivos pelos quais começou a Operação Epic Fury e não pode ficar só com eles. É urânio enriquecido que atualmente está armazenado em bunkers subterrâneos. Se isso for negligenciado, pode levar à criação de uma arma nuclear capaz de causar destruição em massa em todo o Oriente Médio. De acordo com o The Wall Street Journal, Donald Trump está considerando lançar uma missão terrestre no Irã para recuperar esse urânio. Ainda não há uma decisão final, mas estima-se que haja cerca de 1.000 libras de urânio enriquecido no país. Se isso permanecer no Irã, o governo tem a opção de aumentar ainda mais o nível até que seja suficiente para fabricar uma bomba nuclear capaz de atingir grandes cidades. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Trump não quer enviar soldados se não for necessário. Ele prefere que o Irã seja forçado a entregar os materiais nucleares como parte do acordo para acabar com o conflito. Também parece que há detalhes sobre isso em um plano circulando, mas ainda não está claro se isso é realmente o que os Estados Unidos querem no final. Karoline Leavitt alertou que nem todas as informações que estão saindo sobre o plano devem ser consideradas verdadeiras. Segundo o The Independent, um relatório aponta que o plano já foi entregue ao Irã via governo do Paquistão. Mesmo que o Irã negue isso e diga que parece que os Estados Unidos estão apenas conversando consigo mesmos. Mas não importa qual seja exatamente o conteúdo do plano, está claro que os Estados Unidos querem que haja uma condição que impeça o Irã de desenvolver uma arma nuclear. Eles querem fechar as instalações nucleares, abrir os bunkers para inspeções regulares e, acima de tudo, parar o enriquecimento de urânio para que o Irã não chegue perto de fabricar uma bomba nuclear. Donald Trump repetidamente enfatizou a posição dos Estados Unidos durante toda a operação Operation Epic Fury. No dia 30 de março, enquanto estava no Air Force One, ele disse diretamente aos repórteres que o Irã entregaria suas armas nucleares e seguiria o que os Estados Unidos querem. Mas isso veio acompanhado de um aviso claro. Segundo ele, se o Irã não fizer isso, o país deles deixará de existir. Isso não são apenas palavras vazias. É uma mensagem clara de que os Estados Unidos não vão recuar até conseguirem o resultado que querem em relação à questão nuclear. Se o Irã não entregar o urânio enriquecido, os Estados Unidos estão prontos para tomá-lo à força. De acordo com Karoline Leavitt, todas as opções possíveis estão sendo apresentadas a Trump. Isso significa que cada maneira de fazer isso está sendo analisada. Mas isso ainda não significa que já exista uma decisão final. Enquanto isso, o Pentágono e o Comando Central dos Estados Unidos continuam em silêncio. Eles não estão fornecendo detalhes. Normalmente, isso acontece porque um grande plano está sendo criado. Se os Estados Unidos tiverem sucesso em uma operação terrestre no Irã, o governo iraniano perderá uma das coisas mais importantes que eles usam para ter influência no Oriente Médio. A próxima pergunta é o quão perto o Irã está de fabricar uma arma nuclear. A resposta depende do urânio enriquecido que eles possuem. De acordo com o Centro de Controle de Armas e Não Proliferação, o Irã possui aproximadamente 440,9%, ou cerca de 972 libras de urânio, enriquecido até 60% de U-235. Isso é importante porque o U-235 é usado para fabricar armas nucleares. Para que esteja pronto para a fabricação de ogivas, precisa atingir 90%. Isso significa que o processo ainda não está concluído, mas eles já estão perto desse ponto. E é por isso que os Estados Unidos querem obter esse urânio antes que ele atinja um nível mais perigoso. À primeira vista, parece que o Irã ainda não está pronto para fabricar uma arma nuclear. Como o nível de urânio deles está em apenas 60%, você pode pensar que eles ainda estão longe da meta de 90% necessária para que esteja pronto para a fabricação de uma bomba. Mas é aqui que surge o verdadeiro problema. Não é os 60% que os Estados Unidos temem, mas sim o fato de que a parte mais difícil do processo já está quase concluída. De acordo com o Centro para Controle de Armas e Não Proliferação, já foi concluído 99% do trabalho necessário para se chegar ao grau militar. Isso significa que falta muito pouco. Para entender melhor, existe uma medida chamada trabalho separativo. Esse é o método usado para medir o quanto de esforço já foi feito no enriquecimento do urânio. Aqui se combina a quantidade de centrífugas,
por quanto tempo elas foram usadas e o quão eficiente é o desempenho delas. Com base nos dados, o Irã já produziu aproximadamente 54.540 SW. Para completar o enriquecimento de 60% para 90%, só são necessários mais 564 SWU. Isso significa que falta apenas pouco mais de 1% do trabalho restante. Por isso, mesmo que a porcentagem indique que ainda falta, na prática eles já estão bem próximos. De acordo com o Iran Watch, se a operação de suas centrífugas continuar sem interrupção, o Irã consegue produzir urânio suficiente para 5 a 8 pequenas armas nucleares em cerca de 2 semanas. E não é só isso. Eles usariam apenas cerca da metade do estoque atual deles para fazer isso. Isso significa que eles ainda podem repetir o mesmo processo e dobrar a quantidade de urânio em um mês. É aqui que fica claro por que os Estados Unidos estão com tanta pressa. Não é porque o Irã já está pronto para fazer uma arma nuclear, mas porque eles estão muito perto desse ponto e falta muito pouco tempo. De acordo com o Iran Watch, o trabalho adicional necessário para atingir o nível de enriquecimento para armas nucleares está entre 480 e 768 SW. Isso está de acordo com as estimativas anteriores e prova ainda mais que o Irã está mais perto de ter uma arma nuclear do que muitos pensam. Mas há algumas coisas que podem afetar isso. As centrífugas precisam estar funcionando e ser facilmente acessíveis. Isso não é certo porque algumas instalações subterrâneas do Irã já foram atingidas por bombas anti-bunker, e até agora não está claro quais ainda estão intactas e quais já foram destruídas. Também há especialistas que não concordam que o Irã esteja perto de fabricar uma arma nuclear. Um deles é Jeffrey Lewis, do Centro James Martin de Estudos de Não Proliferação. De acordo com um relatório da Scientific American em 11 de março, ele disse que ainda não há evidências suficientes de que o Irã esteja perto de fabricar uma arma nuclear. Ele também acrescentou que, segundo os Estados Unidos, a principal capacidade do Irã de enriquecer urânio já foi destruída durante a Operação Martelo da Meia-Noite, no verão de 2025. Há mais uma pergunta. Quantos especialistas ainda restam no Irã que são capazes de fabricar esse tipo de arma? Mas mesmo com as dúvidas, permanece um ponto importante. O urânio enriquecido ainda está no Irã, e enquanto eles tiverem isso, continuará sendo uma ameaça para Donald Trump e para todo o Oriente Médio. Se o Irã recuperar sua capacidade de enriquecimento, isso pode representar um grande perigo para os países aliados dos Estados Unidos. Por isso, para os Estados Unidos a solução é mais direta. Remover o urânio para que o Irã não tenha mais como continuar o processo. É aqui que o rumo da operação Operation Epic Fury começa a mudar. De um ataque aéreo para uma possível ação terrestre. E antes mesmo que isso aconteça, há um grande problema que precisa ser resolvido. Onde exatamente o urânio do Irã está escondido? Parece que já há uma ideia clara de onde o Irã colocou o urânio enriquecido. De acordo com Rafael Grossi, da Agência Internacional de Energia Atômica, os lugares mais prováveis são Isfahan e Natanz. Os Estados Unidos atingiram esses locais com bombas anti-bunker na operação Operation Midnight Hammer. De acordo com Grossi, provavelmente está sob Luton. Em Isfahan está escondida a principal pilha de urânio, enquanto outra está armazenada em um local diferente em Natanz. Nesses dois locais, ainda existem centrífugas que podem ser usadas para aumentar ainda mais o nível de urânio até atingir os 90% necessários para uma arma nuclear. O Bulletin of the Atomic Scientists também concorda com essa ideia. Em seu relatório de 29 de março mostraram imagens de satélite de Isfahan. Eles também viram um caminhão grande com equipamentos de controle. Mesmo que não esteja claro o que havia dentro, o momento e a aparência da carga levantam suspeitas de que o Irã já transferiu seu urânio para esse local. Não se sabe quanto foi transferido. É possível que todo o estoque esteja em Isfahan, talvez não restando nada em Natanz. Mas como não há confirmação, os Estados Unidos são obrigados a se preparar para uma operação em ambos os locais. Existe outro grande problema. Os túneis em Isfahan ainda parecem estar funcionando, mesmo depois de terem sido atingidos por ataques, e não é fácil simplesmente entrar lá. Também é preciso vasculhar o local, e é possível que haja soldados e armadilhas lá dentro. Isso significa que não basta simplesmente entrar. É preciso encontrar exatamente onde o urânio está escondido dentro desses túneis. E aqui uma coisa fica clara.
Se os Estados Unidos forem lançar uma operação, isso não pode ser feito apenas por soldados comuns. Vai precisar de uma força mais especializada e movimentos ainda mais planejados para ter sucesso. Para esse tipo de missão, soldados comuns não são suficientes. Realmente é preciso forças especiais para conseguir o urânio enriquecido do Irã dos túneis subterrâneos. Mas isso fica ainda mais difícil por causa dos danos causados nessas áreas pelos ataques anteriores. Antes mesmo dos Estados Unidos enviarem soldados, eles precisam primeiro identificar onde estão as entradas corretas para os túneis. Eles também precisam considerar que o Irã pode estar vigiando essas entradas, e eles ainda podem destruir as entradas se alguma força tentar entrar. Isso significa que não é uma operação simples. De acordo com o The Times of Israel, os Estados Unidos podem precisar de mais de 1.000 militares só em Isfahan. O trabalho deles é ocupar o local, pegar o urânio e protegê-lo enquanto possivelmente estão sendo atacados por mísseis e drones vindos do Irã. Além disso, há cerca de 200 quilos, ou aproximadamente 440 libras de urânio. O urânio do local está em um nível de 20%. Se isso também for incluído na retirada, a operação vai demorar mais porque haverá mais coisas para levar para fora. A informação que os Estados Unidos têm antes mesmo da operação começar terá um grande impacto. Eles sabem quanto urânio há e onde provavelmente está escondido. Segundo o The Times of Israel, os Estados Unidos acreditam que há uma passagem estreita em Isfahan que pode ser usada para retirar o urânio. Mas também há um risco. Se o Irã souber disso, eles podem colocar armadilhas no local. Apesar de tudo isso, os Estados Unidos acreditam que conseguem realizar esse tipo de missão. Se Donald Trump decidir seguir em frente com isso, será considerada uma das operações mais complexas e perigosas já realizadas. Quanto a como isso vai acontecer, provavelmente começará com as forças especiais, voando até o local do alvo. De acordo com os relatos, Isfahan é o local mais provável do urânio. E como está dentro do país e longe do mar, não é possível usar um desembarque marítimo. Isso significa que precisa ser feito pelo ar, usando uma entrada rápida e precisa para alcançar o alvo antes que o Irã possa responder. Precisa ser feito pelo ar. Isso significa que os Estados Unidos vão enviar soldados por meio de lançamento aéreo. Mas mesmo enquanto ainda estão no ar, o perigo já é grande. É possível que eles sejam recebidos por mísseis disparados do solo, incluindo manpads e até drones que podem atacar enquanto eles estão descendo. Antes mesmo do pouso acontecer, é provável que os Estados Unidos lancem ataques aéreos em Isfahan. O objetivo disso é enfraquecer as defesas ao redor, mas ainda não é certo o quão eficaz isso será, porque as armas lançadas do ombro podem ser escondidas dentro de túneis e são difíceis de encontrar. De acordo com James Hackett, que já foi ligado aos fuzileiros navais dos Estados Unidos e à Agência de Inteligência de Defesa, é aí que entra o papel da 82ª Divisão Aerotransportada e das unidades expedicionárias dos fuzileiros navais. Eles são os que preparam o local antes da entrada da força principal. O objetivo é enfraquecer a defesa para que as tropas terrestres entrem sem enfrentar resistência pesada, geralmente sob a cobertura da escuridão para ter vantagem. É possível que o Irã já tenha uma ideia de que um ataque está chegando por causa dos bombardeios, mas como eles já estão acostumados com ataques aéreos consecutivos, pode ser que pensem que é só mais um ataque comum e não percebam imediatamente o verdadeiro plano. Quando a preparação acabar e a defesa for reduzida, as forças especiais vão descer. Quando chegarem, primeiro vão garantir a segurança ao redor para evitar serem cercados. Os fuzileiros navais e os paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada podem ajudar nisso, enquanto as forças especiais vão entrar diretamente no local. Engenheiros com equipamentos também fazem parte da operação. Eles vão verificar se há minas ou armadilhas e procurar uma passagem segura para entrar nos túneis. Eles precisam se mover junto com as forças especiais para encontrar a localização exata do urânio. Quando se trata de recuperar o urânio, de acordo com o Wall Street Journal, há cerca de 40 a 50 recipientes que podem precisar ser procurados. Elas se parecem com cilindros de mergulho, não podem ser simplesmente retiradas. Por isso, é necessário um grupo especial que saiba manuseá-las. Manuseio de materiais radioativos para garantir que possam ser removidos com segurança. Neste ponto, fica claro o quão complexa é toda a operação. Isso não é apenas uma batalha de armas, mas uma batalha de timing, informação correta
e coordenação exata de cada grupo envolvido. Há outro grande problema nesta operação: não se pode simplesmente pegar o urânio. Isso é perigoso e há possibilidade de acidente. Por isso, cada recipiente precisa ser colocado em contêineres especiais, para evitar vazamentos ou incidentes mais graves. Quando o urânio for retirado dos túneis em Isfahan, a missão ainda não termina aí. Ainda é preciso retirá-lo do próprio local. Para que isso aconteça, é necessário um campo de pouso e uma defesa robusta contra drones e mísseis que o Irã certamente usará para impedir a saída dos aviões. Há uma opção próxima para os Estados Unidos, a base aérea Shahid Vatanpur. Ela fica perto de Isfahan, então pode ser usada para retirar o urânio. Mas isso tem um preço. Primeiro, é preciso ocupar e garantir o controle antes de usar, ou seja, mais trabalho e mais tempo. Também é possível construir uma pista de pouso temporária perto do próprio local nuclear. Mas, seja qual for das duas opções, ambas vão prolongar a operação. Se a defesa de Shahid Vatanpur for fraca, será melhor tomar o local porque o processo é mais direto. Os ataques aéreos iniciais, junto com os fuzileiros navais e paraquedistas, podem ajudar a enfraquecer o local antes. Uma coisa é clara: esta não é uma operação rápida. Devido à grande quantidade de urânio e à dificuldade de extraí-lo e transportá-lo, isso pode levar várias semanas, não apenas alguns dias. Isso vai ultrapassar o cronograma esperado que Donald Trump queria para terminar logo a Operation Epic Fury. Apesar disso, os Estados Unidos têm capacidade para realizar esse tipo de missão. De acordo com a CBS News, as forças especiais dos Estados Unidos já treinam há muito tempo para esse tipo de operação. Eles até têm locais de treinamento que imitam a aparência dos túneis como os de Isfahan para estarem mais preparados. Quando o urânio for obtido, é possível que ele seja transportado de avião para navios do Mar da Arábia. Dessa forma, ele ficará fora do alcance dos mísseis do Irã. No geral, isso não é apenas um ataque simples. É uma missão complexa que exige o tempo certo, movimentos cuidadosos e coordenação precisa. Porque um pequeno erro pode causar um grande problema. Os Estados Unidos também podem usar as bases no Kuwait e no leste do Iraque como destinos temporários. A viagem é mais curta, mas isso tem um preço, pois essas bases também são alvos mais fáceis para mísseis e drones do Irã. Além disso, os Estados Unidos precisam controlar o espaço aéreo ao redor de Isfahan para que seus aviões possam entrar e sair com segurança. Eles também precisam estabelecer uma defesa forte contra drones e mísseis durante a operação. Então, fica claro que essa não é uma missão simples. É assim que funcionam as operações das forças especiais. Difícil, complicado e de alto risco. Se os Estados Unidos tiverem sucesso aqui, essa será uma das missões mais impressionantes dos últimos anos. E para eles, talvez isso realmente precise ser feito, Os Estados Unidos querem que o Irã entregue o urânio enriquecido. Se isso não acontecer, a ameaça de um ataque nuclear continuará para os países do Oriente Médio. Isso não é aceitável para os Estados Unidos. Por isso, parece que a liderança de Donald Trump está mais disposta a fazer de tudo para eliminar essa opção do Irã. Mas esse não é o único plano possível. Há outro alvo sendo considerado, é a ilha de Karg. Se esse local for atingido, o Irã sentirá um grande impacto, pois é por lá que passa grande parte da sua renda proveniente do petróleo. Em outras palavras, enquanto há um plano focado na ameaça nuclear, existe outra opção voltada para a economia do Irã. Com o passar do tempo, ela vai ficando menor. Está claro que ainda há muitas coisas incertas. Mesmo que existam planos sendo apresentados, ainda não há uma resposta clara sobre como essa situação realmente vai terminar. Por causa disso, cada país está ficando mais cauteloso em relação aos seus próximos passos. Há momentos em que, mesmo que uma decisão já esteja pronta, ainda assim escolhem adiá-la. Não por falta de capacidade, mas por medo dos possíveis efeitos que isso possa causar. Um único passo em falso pode causar um problema ainda maior, difícil de conter. Ao mesmo tempo, há países que estão se preparando para diferentes possibilidades. Eles não estão focados em um único plano. Eles estão criando várias opções para estarem preparados caso a situação mude de repente. Isso também afeta a rapidez na tomada de decisões. Em vez de agir imediatamente, alguns preferem esperar e observar primeiro as ações dos outros. Dessa forma, eles evitam decisões das quais possam se arrepender depois. À medida que os acontecimentos se desenrolam, a situação vai ficando mais clara. Não se trata apenas de quem é mais forte. Depende mais de quem é mais cuidadoso e mais preparado para mudanças. Por isso, cada decisão precisa ser bem pensada.
A cooperação entre os países também é importante. Mesmo que não estejam do mesmo lado, há momentos em que precisam conversar para evitar problemas maiores. Mesmo que isso nem sempre seja visível, tem um papel importante para evitar que a situação piore. Com o passar do tempo, fica mais claro que não existe uma solução rápida. Cada passo tem suas consequências. Cada efeito e cada decisão vem acompanhados de riscos. Por isso, estar preparado para qualquer coisa que possa acontecer se torna ainda mais importante. No final, a situação continua em aberto. Ninguém tem certeza de como isso vai terminar e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer em seguida. Mas uma coisa é clara: cada passo que damos agora tem impacto no que vai acontecer nos próximos dias. Com o desenrolar dos acontecimentos, há uma parte da situação que muitos não percebem de imediato. Isso é sobre como a informação afeta a maneira como as pessoas enxergam todo o acontecimento. Hoje em dia, a força de um país não é mais medida apenas pelo confronto real. O que as pessoas sabem e como elas entendem isso também tem um grande papel. Cada notícia que sai tem um efeito na mente das pessoas. Quando há um relatório dizendo que a situação está piorando, isso causa medo e preocupação. Quando há notícias dizendo que a situação ainda está sob controle, isso traz um certo alívio, mas nem todas as informações são completas. Alguns detalhes e partes da história não são revelados ou vistos de imediato. Por causa disso, as pessoas acabam tendo diferentes interpretações sobre um acontecimento. Há pessoas que acreditam imediatamente na primeira notícia que ouvem. Outros preferem esperar por uma confirmação antes de reagir. Por causa disso, cada um tem uma visão diferente da situação. Ao mesmo tempo, a informação se espalha muito rápido. Um único vídeo ou postagem pode alcançar milhões de pessoas em poucos minutos. Por causa disso, fica ainda mais difícil controlar no que as pessoas acreditam. Isso também afeta o dia a dia. Quando há notícias sobre algum perigo, as pessoas ficam mais cautelosas. Algumas evitam sair, outras mudam seus planos só para evitar possíveis riscos. Nessa situação, não são só os líderes que pensam. Até as pessoas comuns são obrigadas a se ajustar com base nas informações que recebem. Com o passar do tempo, fica mais claro que a informação não é apenas uma simples notícia. Ela se torna parte de como as pessoas agem e de como elas respondem à situação. Quando a informação está confusa, a reação das pessoas também se torna confusa. Quando não está claro o que é verdade, a dúvida aumenta e fica mais difícil decidir o que deve ser feito. Por isso, é importante como a informação é divulgada e explicada. Não basta apenas ter notícias, elas precisam ser claras e fáceis de entender para evitar interpretações erradas. No final das contas, vemos que a situação não gira apenas em torno das ações dos países. O modo como as pessoas entendem isso também tem um grande impacto, porque hoje em dia a informação tem o poder de fortalecer ou enfraquecer a reação do mundo inteiro. À medida que os acontecimentos continuam, fica mais claro que a luta não está apenas no solo ou no ar, ela também está na mente das pessoas. Continuam recebendo e processando cada notícia que ouvem. Nessa situação, fica claro que nem tudo está sob controle. Mesmo com planos e preparações, ainda existem coisas inesperadas. Por isso, estar pronto para o retorno se torna ainda mais importante, e a capacidade de se adaptar a qualquer situação. Nem todas as decisões trazem resultados imediatos. Por isso, é preciso paciência e uma análise cuidadosa de cada passo seguinte. E seja qual for a escolha, fica claro que a situação vai entrar em um nível mais alto de tensão.